cotidiano, nós temos aqui hoje, agora à tarde, a segunda mesa, que é com dois professores, o professor Marcelo Vidente e a professora Cristina Mussi. O professor Marcelo Vidente, ele é professor titular do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Universidade de Campinas, possui pós-doutorado na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris e foi professor visitante da Universidade de Columbia, em Nova York. Mencionou também na Unesp e na UEL, Universidade Estadual de Londrina. Realiza pesquisas na área de cultura, arte, política e ditadura militar. É bolsista do CNPq. A professora Cristina é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui nos arredores do Rio de Janeiro. Carioca do Brejo, isso mesmo. Vice-coordenadora do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Possui mestrado e doutorado em comunicação e cultura pela Escola de Comunicação da UFRJ. Minha colega do programa. É professora visitante da Universidade de Paris 8, Saint-Denis, França, e realiza pesquisas nos temas de comunicação, cultura, memória, cidade, identidade e televisão. Bom, o professor Marcelo tem um compromisso a seguir lá no Chile. Então, o que nós combinamos é o seguinte: o professor Marcelo vai falar em torno de meia hora. Nós vamos sobre esse tema, tá? O tema que está hoje em discussão, que é mídia e memória, disputas, construções. Depois a gente abre para perguntas de vocês, tá? E em seguida a professora Cristina fala também meia hora e a gente abre para perguntas, ok? Então eu passo a palavra para o professor Marcelo Vidente. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui na UF. Agradeço muito ao convite das organizadoras, a Denise, Patrícia, Andréia. Foi um prazer ouvir o Nunes Sodré e o Mário antes, e agora de compartilhar a mesa com o João e com a Cristina Mussi. E eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que estão me atormentando ultimamente. Eu tinha inicialmente pensado em falar sobre a ditadura, mas não volta. Mas a mesa aqui é mídia, memória, disputas, construções, e aí eu bolei essa ideia, que tem uma canção do Chico Buarque de Holanda chamada Futuros Amantes, que é a canção que termina o último show dele. Não sei se alguém viu, eu acho que não é à toa que ele termina com essa canção. Não se afogue não, que nada é pra já. Então, e é a história de alguém que vem, alguém do futuro, que vem, mergulha no mar para ver o que era uma antiga civilização, que é o Rio de Janeiro. A minha questão é, que diabo de coisa nós estamos vivendo hoje? Eu vou fazer de conta que eu sou um escafandrista lá da canção do Chico, investigando essa estranha civilização que é a nossa hoje. Usando a metáfora aqui que o Nunes Sodré colocou anteriormente, né? Esse mar eletrônico em que nós estamos vivendo. E a minha ideia é pensar, eu que sou um jurássico dinossauro, um homem do século XX, né? Como é que eu estou vendo essa sociedade mediatizada, essa sociedade da internet, que, ao meu ver, eu tenho uma hipótese de que nos últimos anos nós não passamos por mudanças estruturais de fundo na sociedade brasileira, mas nós passamos por mudanças culturais muito aceleradas. Vou mostrar uma série de dados estatísticos para você, que eu acho que ajudaram na mobilização das manifestações de 2013, depois nas manifestações pelo impeachment da Dilma e nas manifestações contra o golpe. E a mobilização é de gente como eu estou vendo aqui, a maioria de vocês, gente jovem com acesso ao ensino superior. E, ao meu ver, essa agitação política que marca e que polariza a sociedade brasileira, que foi chamado aqui de marcada por diferentes bolhas
perceptivas, elas, ao meu ver, têm uma ligação muito forte com a comunicação, com as mídias. Então, veja, esse quadro, a gente vê aqui, o uso dos meios de comunicação no Brasil são dados de 2015. Nós vamos ver em azul ali a percentagem de pessoas na sociedade que tem acesso a diferentes meios. E em laranja, as que usam mais de 4 vezes por semana. O que nós vamos ver? Um crescimento grande da internet, um rebaixamento cada vez maior da imprensa escrita, eu não vou ter tempo de comentar muito em detalhes lá, mas nós vemos ainda um grande potencial de comunicação na televisão e no rádio, ainda que seja muitas vezes a televisão, não necessariamente a TV aberta. Então nós temos aí, olha, 87% das pessoas ainda veem muito a televisão. O acesso à internet, olha, de 2006 para 2014, dei uma olhada, só o tamanhozinho do gráfico já dá a ideia do número de pessoas que muito rapidamente está entrando no mercado e nas comunicações da internet. Né? Então, quase 60%, hoje mais, ali em 2014 já eram quase 55%, hoje são mais gente ainda. Esses dados aqui de 2015, pessoas de 10 anos ou mais que usaram a internet nos 3 meses anteriores. Nós vamos ver que ela perpassa todos os segmentos sociais. Mais de um salário mínimo a 2 já são quase 30 milhões de pessoas. É muita gente, esse é só um quadro. Pode passar para o próximo. A mesma coisa por idade. Nós vamos especialmente o pessoal mais jovem, mas até o pessoal mais veterano como eu, nós temos aí milhões de pessoas com acesso à internet. Então, a propriedade de telefones celulares. E olha, quando há 20 anos atrás eu comecei a dar aula na Unicamp. Eu perguntava numa sala cheia assim, quantas pessoas tinham um computador pessoal? Eram 2 ou 3 numa sala. Eu mesmo era dos poucos que tinha. Telefone celular nem existia, praticamente. Então, na sociedade brasileira hoje, nós temos já quase 80% da população com celular e com acesso à internet. Aqui o percentual de pessoas de 10 anos ou mais com telefone celular por rendimento. Mesmo, claro, as pessoas que têm mais potencial aquisitivo, mais de 90%, ou seja, de pessoas que ganham acima de 3 salários mínimos, já temos mais de 90% com o telefone celular. E mesmo as pessoas mais pobres. Então, é quase que uma universalização dessa sociedade com acesso à internet e com acesso a celular, ou seja, a esses novos. Isso não é só no Brasil, isso é um fenômeno, o Brasil está só acompanhando de maneira um pouco atrasada, mas muito rápida, um fenômeno que é internacional. Então, no caso, as notícias políticas nos Estados Unidos, nós vamos ver aqui a minha geração, que é o Baby Boomer, o pessoal que nasceu ali depois da Segunda Guerra até o comecinho dos anos 60, nós vamos ver que a minha geração é muito ainda televisiva. 60% da população americana recebe notícia política por meio da televisão, 39% na internet. O pessoal do milênio, nascido aí nos anos 80, começo dos 90, já é 61% com acesso a notícias políticas por meio do Facebook. Então, eu acho que essas mudanças, em grande parte, ajudam a entender aquele raio no céu, aparente raio no céu azul, que foram as manifestações de 2013. E o que isso ocasionou, o que isso levou de surpresa, digamos assim, no próprio universo da mídia. Porque nós vamos ver que nas manifestações de 20 de junho, que foram daquelas mais massivas, 62% das pessoas foram convocadas para a manifestação por meio do Facebook.
29% por outros meios ou internet, amigos e colegas 28%, a televisão 14%, jornais impressos só 4%. Eu acho que no começo, especialmente daqueles movimentos de 2013, surgiu uma oportunidade de manifestações quase que contra-hegemônicas, quer dizer, que foram um pouco inesperadas, no sentido de que não foram promovidas por meios mais tradicionais. A exemplo de outros, a Primavera Árabe, que é um fenômeno internacional. Mas aquilo gerou, ao meu ver, uma reação em cadeia de disputa entre os meios. Me parece que especialmente a TV, ficou muito assustada e passou a competir com a internet, com o Facebook, nas manifestações e mais. Conduzindo aquilo, ou buscando conduzir aquilo, para um sentido que não era mais aquele protesto antissistêmico, crítico do momento das passagens, por exemplo, do caráter popular, de insatisfação, mas tentando cada vez mais canalizar essa insatisfação para o tema caro a esses setores conservadores, o tema da corrupção e as pautas de direito. Então me parece que houve uma batalha, inclusive entre os meios, para mobilizar as pessoas politicamente. Então nós vamos ver nas manifestações, é muito interessante uma comparação entre as manifestações de 2013, as manifestações pró-impeachment de direita e as manifestações contra o golpe de esquerda. Na população de São Paulo, só 28% das pessoas têm escolaridade superior completa ou incompleta. Mas, nas 3 manifestações, nós temos quase 80% das pessoas participando com escolaridade superior. Próximo, por favor. Por sexo, há um certo equilíbrio, um pouco mais de homem, mas também muito parecidas as manifestações de centro, de direita e de esquerda. Próximo. Por idade, aí a gente já vê um corte diferente. Nas manifestações de 13 tinha muito mais gente jovem, muito mais... nas manifestações à direita, um pessoal bem mais velho, e nas manifestações de esquerda, um certo equilíbrio maior. Próximo. Em termos de renda, também são coisas interessantes, porque nós vamos ver que as pessoas mais ricas estão, em geral, nas manifestações à direita, mas naquelas manifestações de 2013, nós vamos ver que tem muita gente com menos renda, mas também gente com mais renda. Aquelas manifestações, ao mesmo tempo, congregaram pessoas que vinham de setores, nós vimos a grande maioria de setores jovens escolarizados, mas, ao mesmo tempo, muitos com pouco ganho e outros com muito ganho. O que me faz supor que a gente tem, em boa parte, naquelas manifestações de 2013, muita gente jovem que estava vendo que as promessas de ascensão social pelo ensino superior não estavam se cumprindo. Manda a próxima. Então, me parece que nós estamos vivendo um momento específico de um processo que vem de longe na sociedade brasileira, pelo menos desde os anos 50, que ao mesmo tempo é um processo de democratização do acesso à educação e à cultura, uma ampliação de direitos, mais gente podendo atingir o ensino superior, por exemplo, mas ao mesmo tempo é um processo que é massificado, é um processo de submissão à racionalidade da sociedade produtora de mercadorias, que ganhou um colorido especial nesses governos, especialmente do ex-presidente Lula, na era da informática. Quer dizer, se desse tempo eu poderia falar um pouco disso no tempo da ditadura, mas eu estou querendo, não quero estourar o tempo. Vamos passar para o próximo. Esse quadro eu acho o mais impressionante de todos, e eu acho que ele ajuda a entender o que está se passando tanto na política, como na cultura, como na mídia do Brasil. Então, se vocês olham
O Brasil, em 2016, esse dado está estabilizado até hoje, são 8 milhões de universitários. Aí conta também o ensino à distância. Olha o gráfico, quer dizer, nos anos 60, que foram aqueles anos que eu estudei bastante, que o João estudou, etc., nós passamos de 100 mil para 400 mil, multiplicou por 4. Mas era um setor muito pequeno da sociedade brasileira que se escolarizava. Nos últimos anos, a gente tem de 2000 para 2016, nós multiplicamos praticamente por 3, ou um pouco mais de 3 o número de estudantes universitários. É uma massa de gente brutal. Tanto na escola pública, porque houve uma ampliação da escola pública em azul no quadro, né? Mas especialmente no ensino privado, que é um ensino que tem uma qualidade mais precária, digamos assim. Você quer voltar? Volta um pouquinho. Aqui eu estou passando rápido. Então veja, o ensino privado hoje, em 2016, tem 6 milhões contra menos de 2 milhões no ensino público. Notem que nos governos recentes houve uma aceleração muito importante do ensino público. Né? Agora, essa chave, que é uma chave que está estabelecida desde a ditadura militar para resolver o problema do acesso ao ensino superior, que é dar espaço no ensino público e conter para a maior parte das pessoas oferecer vagas no ensino privado, que se tornaram um enorme negócio na sociedade brasileira. Esse público, me parece, ou seja, nós, né, mais vocês ainda do que eu, é o público que são os principais atores políticos nas ruas, na sociedade brasileira. Estou dizendo que todo o processo político se reduz a isso, mas é o setor mobilizado e ativo politicamente da população que se distribui naquelas tais bolhas perceptivas que na mesa anterior nós vimos. Passando para o próximo. Aqui, agora, esse processo vem acompanhado de uma diminuição brutal do número de comunicação pela imprensa escrita. Quer dizer, nós temos aí os dados, não muda porque esse quadro está interessante, mas é muito detalhado. Mas veja, a Folha, por exemplo, como ela, o número de exemplares impressos em 2014 era 211 mil, hoje são 121 mil, hoje não, em dezembro de 2017. Ou seja, cai pela metade, as pessoas não leem mais, vira para o próximo, e passam ao contrário a usar cada vez mais o digital, o Facebook. Esses dados significam que a imprensa, esses são dados que as pessoas acessam de graça na internet. O que nós temos visto é que a imprensa escrita vende também o seu produto digital, mas não tem o mesmo retorno. Eu vou mostrar já tudo, por favor, gerando o famoso problema. O Luiz Sodré falou aqui para vocês antes, os tais pássaros em extinção. Tem um pássaro que não quero, acho que muita gente aqui vai ser jornalista, não quero desanimar vocês, mas tem um negócio chamado passaralho. O que é o passaralho? No fim do ano, em determinada época, vem uma ordem da empresa, seja a TV Bandeirantes, ou a Folha de São Paulo, o Estado, manda embora uma revoada de gente que vai embora. Então esses são os números do Gold Data Lab, que faz levantamentos de demissões por jornalistas em redações por ano desde o início da série. Olha, 2015 eram 119, 2017 380, 2015 685 jornalistas demitidos aí dos órgãos da imprensa escrita. Aqui, demissões totais de empresas jornalísticas por ano desde o início da série.
considerando não só os jornalistas diretamente, como áreas administrativas, de marketing, etc. Ou seja, é a reestruturação produtiva no setor da imprensa. Ou seja, um setor que talvez esteja se transformando no dinossauro em extinção lá mencionado na palestra anterior. Próximo. Então aqui, ó, eles fazem um quadrinho lá, das emissões de 2012 a 15, variando de 163 na abril, 50 na período econômico, mas são desemprego nas redações. Aí tem um outro gráfico também que acentua a mesma ideia, especialmente os jornais em azul são os que mais estão desempregando jornalistas. Próximo. Interessante que isso não quer dizer que necessariamente eles mandam gente embora, não quer dizer que não contratem também, mas contratam o quê? Mandam embora os mais experientes, substituindo por recém-formados, e o salário que era razoável ou se torna um salário pequeno, inclusive com uma grande rotatividade de mão de obra nas empresas. Próxima, por favor. E se reflete, por exemplo, no registro de profissionais do jornalismo caindo e se sindicalizando cada vez menos. Próximo. E isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Se vocês olham aqui as notícias de emprego nas redações dos Estados Unidos, nós vamos ver que também lá é cadente o número de pessoas, tanto no geral, como mulheres, homens, quanto mulheres e as minorias. A tendência é de desemprego no setor dos jornais impressos e digitais. Então aqui vocês veem ganhos com a imprensa, impressa e digital. Como esse negócio está ameaçado. E eu estou falando tudo isso porque eu acho que tem conexão com o que está acontecendo no Brasil. Eu queria que uma hipótese que eu lanço é que além quando a gente estuda na memória o 64, o papel que a imprensa teve para o golpe, e eu acho que continua tendo para o outro golpe recente, tem um fator adicional que é a crise, a crise dos meios e a competição entre os órgãos de imprensa. No caso do Brasil, nós temos visto, no caso do Brasil, uma coisa semelhante, que é também aqui uma diminuição aqui é a mesma coisa, despesa anual por propaganda e mídia nos Estados Unidos, crescendo a despesa em termos de digital e em relação ao escrito. No caso do Brasil, é importante dizer, o grosso do investimento publicitário no Brasil continua sendo em televisão. Jornal apenas 15%, televisão 56%, televisão por assinatura 9%. Ou seja, a televisão, não nos enganemos, mesmo na era da internet e da informática, continua sendo o meio mais decisivo. E a minha hipótese, uma das minhas hipóteses para pensar o que aconteceu, especialmente em 2013, é que, por exemplo, a Rede Globo ficou muito assustada com aqueles acontecimentos que ela não dominava. Inclusive foi escorraçada das ruas pelos movimentos, eles eram obrigados a filmar do alto dos edifícios para não ser expulsos. E aí passaram a convocar as pessoas no ar, a fazer uma espécie de competição com o meio alternativo da internet para mobilizar as pessoas e mandar as pessoas para as ruas. Eu me lembro que eu estava fora da minha cidade, na época eu estava em Brasília, e acompanhei tudo pela televisão e vi muito claramente como é que foi. A revista Veja, a mesma coisa. A revista Veja, depois de uma semana do movimento, elas botaram um rapaz com uma bandeira do Brasil nas costas, dizendo assim: agora que não está na hora de aumentar a pauta para a luta contra a corrupção, etc. Ou seja, houve uma disputa pela pauta dos movimentos de 2013, dada pela
pela mídia. Muda de forma. Aqui são outros dados que dizem, no fundo, com outra fonte, mas alguma coisa parecida. Também a TV aberta com 58% da mídia. Então, o que me parece é que há ameaças à ordem constituída na imprensa em âmbito mundial. Com o avanço da internet e mudanças no público, sobretudo o jovem, que tende a buscar informação nas redes sociais, criando essas bolhas, inclusive, que cada um fica no seu nicho, como foi apresentada na palestra anterior. Me parece que há um sentimento difuso nos meios tradicionais, especialmente a imprensa impressa, né? E também na TV Globo. Eu acho que aquele movimento de 2013 era interessante ver como eles estavam tremendo na base de acontecer uma coisa inesperada para eles, né? Com receio de perda de controle da opinião pública. Mas se revelou nas manifestações do Lula de julho de 2013. Mas se manifestou também, né, é preciso dizer, nas derrotas sucessivas dos candidatos da mídia, da grande mídia, nas eleições presidenciais, 2002, 2006, 2010, 2014. Não sei se vocês tiveram curiosidade de ligar depois da derrota do Laércio Neves do segundo turno. Aquela turma do Globo News só faltava, era um velório, era um verdadeiro velório. Então, e esse pessoal encontrou a sua revanche, né, acalentada no impeachment da Dilma Rousseff. Aí jogaram todas as cartadas possíveis no impeachment. Outra ameaça, né, começaram a ventilar cada vez maior, cada vez mais, as propostas de democratização da mídia por parte dos movimentos sociais, de partidos e de outros agentes, gerando um temor de perda de privilégios, né, que concentram o poder de comunicação no Brasil nas mãos de poucas empresas, em geral familiares, né, 5, 6 ou 7, há diferenças de conta, mas são poucas famílias que dominam, né, que exercem quase que um oligopólio em redes que abarcam praticamente todas as esferas de comunicação. Me parece, né, que diante dessa situação de incerteza e de disputa no mercado, que é um mercado cada vez mais digital e colocado também por bolha, a imprensa tradicional, a escrita e também, eu diria, a televisão, que a Globo hoje, a Globo que já teve 60%, 70% da audiência nacional no tempo da ditadura, hoje ainda é muito forte, mas está na faixa de 30%. Inclusive porque há outros meios, a televisão fechada, etc. Tem ajudado a levar a esses setores tradicionais a se tornarem uma espécie de palmatória da sociedade brasileira mal comportada, atribuindo-se legitimidade para pautar a agenda política, econômica, social, jurídica, cultural e intelectual do país. Nós temos visto, por exemplo, a maneira como a TV Globo trata o Supremo Tribunal Federal, né? E como o próprio Supremo entrou na lógica da sociedade do espetáculo, cada um fazendo seus acenos e nitidamente influenciados e pressionados para não sair mal no filme ou na edição que o Jornal Nacional vai fazer, né, das participações deles depois. Então, o tom geral predominante na imprensa é de uma direita liberal afinada com aquilo que o Ramonet, aquele jornalista do Le Monde Diplomatique, chamou de pensamento único, pensamento neoliberal, né, que está, ao meu ver, sintetizado numa frase aí do colunista da Folha de São Paulo, chamado Hélio Schwartz, que eu diria que sintetiza hoje o pensamento dominante no Brasil, no poder judiciário, nas classes médias, nas classes dominantes, que é mais ou menos isso: enquanto continuarmos fingindo que temos renda para ser uma Suécia, seguiremos estruturalmente condenados a flertar com o fracasso. Ou seja, o problema deles é que a Constituição brasileira de 88 é demasiadamente liberal
ou concessiva em relação a direitos. Então nós temos visto ataques fortíssimos na imprensa, inclusive contra o ensino público e gratuito. A imprensa de São Paulo abertamente falando isso, alguma coisa que, para falar um pouquinho da ditadura, nas memórias do Jarbas Passarinho, ele diz assim: o nosso projeto, ele era ministro da Educação, do Médici, o nosso projeto era implantar o ensino pago no país. Houve um veto do setor de segurança do regime, porque disseram que se a gente fizesse isso, poderia gerar uma reação estudantil. Então, não implantar o ensino pago nas universidades públicas. Esses setores conservadores hoje estão tão senhores de si que eles colocam já no editorial dos jornais a necessidade do ensino pago no Brasil, fazendo parte, porque naturalmente nós não temos dinheiro para sustentar tantas regalias, supostas regalias, na educação, por exemplo, e nem na saúde. Então, o que é que nós vimos aí? Uma verdadeira cruzada moral da imprensa contra a corrupção, claro, a corrupção especialmente do PT, do Mensalão, do Petronão, do filho da Dilma. A volta agora, nessas circunstâncias da sociedade de bolha, da sociedade do mar eletrônico, da mediatização, da maneira que foi posta na mesa anterior, né? Circulação de afetos e emoções, do velho mar de lama do golpe de 64, que eu creio que talvez a Cristina vai falar um pouquinho sobre isso bastante, né? E as investigações muito seletivas, né? Pouco destaque para os escândalos do HSBC, a Alstom Siemens, Mensalão do PSDB e assim por diante. Então, o sentimento de perda de influência que a imprensa escrita tem, os grandes jornais, que aliás não são mais tão grandes, a gente pega o tamanhinho, o Estadão virou um Estadinho, a Folhão virou uma folhinha, porque não tem... O sentimento de perda de influência da própria Rede Globo, que ainda é uma gigante, mas que não é mais o que foi. A capacidade, o sentimento de que elas não conseguem mais dar conta da mediação cultural, a ameaça das novas mídias, o temor das demandas sociais por democratização da comunicação. Tudo isso, ao meu ver, ajudou a forjar uma resposta que é de suprir as debilidades institucionais do país, inclusive, por exemplo, na oposição partidária. No tempo do Lula, eles diziam: ninguém mais faz oposição ao Lula, nós vamos fazer. A imprensa vai ser uma imprensa que vai cumprir o papel do partido de oposição. Chegou no limite a derrubar o presidente. Dados os problemas do poder legislativo, essa imprensa faz demanda por mudanças constitucionais e liberalização econômica, contra um estado de bem-estar social. Diante da inércia, da morosidade do poder judiciário, ainda pauta a agenda dos julgamentos, ou seja, é uma imprensa com uma articulação conservadora como poucas vezes se viu na história do país. Em suma, diante do descrédito das instituições, sim, da ameaça ao seu poder, eu falei tão rápido porque ainda está sobrando mais tempo. Os veículos dominantes da imprensa vão buscando pautar o legislativo, o judiciário, e ainda pretende-se afirmar como matriz intelectual e moral do país, que são eles, naturalmente. Inclusive, alguns sociólogos, colegas, por exemplo, têm notado que até um pouco tempo atrás, mais vezes, eram chamados professores universitários especialistas para tratar de certos temas da imprensa. Mas cada vez mais agora nós temos jornalistas que são especializados e eles mesmos falam sobre história, sobre economia, sobre educação, ou seja, eles centralizam de certa maneira ou se pretendem colocar como uma espécie de matriz intelectual
e moral do país. Daí a importância nesse contexto das mídias alternativas, de construir uma contra-hegemonia. Eu acho que 2013 foi um pouco, alguém perguntou no debate da mesa anterior, né, se a gente não criaria uma tal máquina de funcionamento dessa lógica da mediatização, da criação de bolhas, que ficaria difícil sair disso, mas é importante dizer que não tem como segurar. Mesmo o Facebook, por exemplo, 2013 foi uma amostra de que é possível, de uma maneira imprevisível para os defensores da ordem, usar esses novos meios. E é importantíssimo o debate, que é muito difícil também, que é o controle social da mídia, que não é censura. Mesmo pensando nos países Inglaterra, outros da América Latina, Chile, Estados Unidos, há um controle social da mídia. Isso não é censura. Qualquer debate nesse sentido no Brasil é desvirtuado para dizer que se quer censurar a mídia. A suposta Reino Unido tem uma legislação avançada também, e é com isso que é preciso aprender, né? Inclusive para evitar a oligopolização da informação, que é muito grave. Enfim, eu queria falar isso para vocês, né? Eu falei rápido. Falando da ditadura, né? Era outro tempo, e é interessante que essa grande mídia apoiou a ditadura militar. Se vocês olham o golpe de 64, com exceção do jornal do Samuel Weiner, A Última Hora, o resto da grande imprensa, inclusive o Correio da Manhã, que era mais progressista, apoiou o golpe de 64. Então, por isso que muita gente fala em golpe cívico-militar ou civil-militar, mas, sobretudo, a grande imprensa apoiou aquele golpe, as televisões apoiaram o golpe, e a TV Celso que foi punida depois, né? Mas, em geral, houve... no entanto, né, alguns setores mais liberais imaginavam que a ditadura ia ser mais... ia realizar as eleições previstas para 65, inclusive o Carlos Lacerda, que era o governador da Guanabara. Só que houve aí o Ato Constitucional número 2, depois viria o 3, 4, 5, o regime fechou, e ainda que apoiando a política econômica do governo, um setor da imprensa passou a ser diretamente censurado. Inclusive, por exemplo, o Estadão com um censor na redação, e publicava, por exemplo, no lugar das notícias censuradas, ou receitas culinárias ou trechos dos Lusíadas. Então o leitor sabia que quem estava escrevendo ali, o que deveria estar escrito ali não aparecia, porque havia uma substituição do material, era uma espécie de código para anular a censura. Naqueles anos, né, vocês vão notar que as grandes redes de televisão, eu diria que a minha infância, talvez era da era da televisão. Então as grandes redes de televisão se construíram no Brasil durante o período da ditadura militar. Tem um livro interessante do Renato Ortiz chamado A Moderna Tradição Brasileira, em que ele defende a ideia de que uma indústria cultural digna desse nome no Brasil, ou seja, uma produção de bens culturais em larga escala, em processo industrial, com uma racionalidade produtiva capitalista, só se efetivou no Brasil durante o
período militar, sobretudo nos anos 70. Fora esse, eu tenho mais um monte de slides. Um dos slides interessantes é o número de televisores no Brasil. Em 1970 tinha, se eu estou bem lembrado, 4 milhões, em 1980 já eram 20 milhões de residências com televisão. O Brasil se torna um país da era da televisão. Então, se eu mergulhasse no mar aqui da mídia para pensar lá aqueles anos, era uma sociedade da TV e da imprensa escrita. Então era muito importante para a nossa geração olhar lá o jornal, mesmo que fosse a grande imprensa, e ter a receita de bolo do Estado, etc. Você tinha noção, aquilo era fundamental para a formação intelectual. Jogando hoje, 30, 40 anos depois, a televisão, nós vimos, ainda é muito importante, mas eu diria que a imprensa escrita está naquele caso mais grave, quase que da crise terminal. Não se sabe exatamente o que vai ser disso. Vem notícia agora, por exemplo, o New York Times tem tido um aumento muito grande de acessos digitais. Parece que esse é o caminho, essa imprensa virar digital, mas não vai ser mais, e já não é mais a mesma coisa do que as grandes redações de antigamente. A própria televisão aberta vai perdendo espaço, e há um grande, nessa era da informática, e mais do que, talvez a era da TV, depois veio a era da informática, agora a era digital, a era da internet, do uso em que as pessoas sentam-se à mesa domingo ou qualquer hora e não conversam mais, ficam diretamente em contato com o seu smartphone, né? E que eu acho que nós estamos, para fechar, né, nesse momento que estamos passando por algo diferente. Alguém falou aqui da educação. A própria educação hoje está muito defasada, me parece. Essa coisa do professor, só o professor com saliva para os alunos não sei como é que vai ser feito, como é que vai ser a educação no futuro. Eu tenho a impressão que essa nossa ainda é mais ou menos igual que era no começo do século XX. O professor vai na lousa, que não deixa de ser importante, ter um contato pessoal do professor com o aluno, que é insubstituível, mas como é que esses novos meios vão ser usados? Ou o aspecto perigoso, que remete de novo à ditadura militar, essa coisa da escola sem partido, que é um patrulhamento na liberdade de cátedra do professor, na liberdade de expressão, de comunicação e de crítica, e que hoje tem um movimento fortíssimo contra isso, contra a tal partidarização da escola, sendo que o mais partidário é justamente supor que não existe partidarização, é supor que ninguém tem opinião, como se tivesse um desenvolvimento técnico e tecnológico natural da sociedade econômica, e que não adiantaria fazer outra coisa senão aprendermos a fazer parte dessa sociedade, das bolhas, do mar eletrônico, da mediatização, como se ela fosse naturalizada. Então me parece que a gente está num momento muito importante da história mundial e particularmente da história brasileira e da democracia no Brasil. Riscos graves de voltarmos a uma situação, quer pelo voto, quer pela imposição, de autoritarismo que, em grande parte, já está nos comendo pelas pernas no país. Muito obrigado. semestral
pelo curso. Não diria que é um valor simbólico, mas era um valor que tinha algum significado. Acontece que isso não emplacou, né? Então esse valor deixou de ser corrigido. Até que nos anos 80, em meados dos anos 80, não sei se o Roberto está aí, você lembra disso? Até que em meados dos anos 80, o custo operacional do boleto era mais alto do que o valor cobrado. E aí, então, foi suspenso. Então, essa ideia, ela já foi implantada, só que foi um fracasso absoluto. Gente, o custo de uma universidade com um maiúsculo, que tenha ensino, pesquisa e extensão, cobrar esse valor, um valor que financia a universidade, que é praticamente intelectual. Eles tentaram um balão de ensaio, por exemplo, onde eu dei aula, quando eu comecei na Universidade de Londrina, também tinha, que era uma coisa simbólica, mas era uma espécie de balão de ensaio que não pegou. Felizmente não pegou. Bom, vamos abrir então para as perguntas. Acho que a gente pode seguir o que tem sido feito. Bloco de 3, ok? Tem? Vamos botar assim, vamos botar bloco de 4 perguntas, tá? E aí o Marcelo responde. E depois a gente passa também. Boa noite. Eu queria saber como que o senhor vê, Anne. Meu nome é Anne, eu sou do BGNC. Eu queria saber como é que o senhor vê a perspectiva futura das emissoras públicas de TV, no nosso caso não tão pública mais, por conta do decreto do Temer aí que estatizou a EBC, e como que o senhor vê a perspectiva dos veículos independentes, que embora tenham crescido nos últimos anos, ainda carecem muito do financiamento de crowdfunding, de outras formas de se manter, e a duras penas alguns têm conseguido e outros muito fechados. Que têm conseguido se manter? Por exemplo, a pública, a agência pública. Meu nome é Thalita, sou de Juiz de Fora. Eu queria perguntar para o professor, o meu estudo permeou um pouquinho a ditadura militar no meu mestrado, e eu sempre tive esse foco um pouquinho mais na cultura de resistência. E se a gente parar para olhar nos anos 60, como o senhor comentou, acabou que a indústria cultural, a indústria do entretenimento, ela ganhou muita força. E, ironicamente ou não, né, as músicas de resistência, os artistas, os movimentos, ganharam um determinado espaço ali, onde eles, por vezes, conseguiam passar, né, as suas letras, as suas músicas, as suas mensagens, e por outras não, óbvio. E aí eu queria fazer um paralelo com o que aconteceu nessa época, com o que aconteceu no Carnaval desse ano, onde teve duas escolas, a Beija-Flor e a Paraíso do Tuiuti, que trouxeram para o desfile esses temas sociais, culturais, políticos, e aonde foi transmitida ao vivo pela Rede Globo, que tem o seu posicionamento, e aí chamar a atenção para quando eles fizeram a retrospectiva, né, no dia seguinte, onde a média de 9 minutos e a Paraíso do Tuiuti teve 2 minutos e nenhum comentário. Queria saber a opinião do senhor sobre isso, se isso pode ser talvez um sopro de esperança do que a nossa cultura ainda pode fazer enquanto cultura de resistência. Obrigada. Boa tarde, né? Eu sou ex-aluno da primeiro mestrado, então, eu tenho 36 anos, sou jornalista, né? Eu trabalho hoje no portal chamado solidariodnoticias.com, que é um portal da Cooperativa de Jornalistas do Rio de Janeiro. Duas coisas, Marcelo. Eu quero reforçar o que você disse em relação ao emprego. Estou vendo muita gente aqui, aonde essa gente vai trabalhar? Porque não tem emprego. No Rio de Janeiro não tem emprego. O dia quebrou, fechou. O dia mandou todo mundo embora, mandou o pessoal procurar, vai procurar seus direitos. A Rádio Tupi também. A Rádio Globo todo mundo sabe o que aconteceu. Eu trabalhei 11 anos e meio fazendo seu redator-chefe.
vocês conhecem o seu redator-chefe. Então, eu estou querendo reforçar isso que você disse. E me preocupa aonde essa garotada toda vai trabalhar. O que você acha, Marcelo? Onde essa garotada vai trabalhar no futuro, agora? Tá? Então, eu queria que você até desse uma indicação para essa garotada toda. E você, como pesquisador da mídia, eu acho que você pode ter uma opinião sobre isso. Obrigado. Eu sou o Wagner Salles. Eu tenho uma matéria, inclusive, procurando a mídia toda hoje, no Rio de Janeiro, com um peixe que está no caminho do gasoduto da Petrobras, lá em Itaguaí. Um peixe, a título da matéria assim, o peixe no caminho do gasoduto. Portal solidarianoticias.com. Tá? Até, se vocês puderem acessar, é bom, porque nós estamos precisando muito de acessos, porque ainda não conseguimos ter patrocínio. É um outro problema. Não tem. A gente está sem patrocínio. Vocês podem pegar o G1 aí, pega EBC, o pessoal está com problema sério de investimento. Ainda não tem. Tá? Obrigado. Ex-aluna aqui do GNC. E minha pergunta é mais um comentário assim, porque a impressão que eu tive que a Globo e a Globo se sentiram tão intimidadas com a de 2013, e depois, não exatamente quando, fizeram um editorial de minha culpa por conta do apoio ao golpe, né? Pediram desculpas por ter apoiado o golpe e tal. Mas logo em seguida apoiaram outro, assim, com outro formato, né? Não era o mesmo, até como a gente comentou antes, que não era mais militar, embora a gente tenha agora o mínimo, mas apoiaram o golpe, apoiaram a intervenção federal, sem muito pudor, assim, sem muita preocupação. Então, não sei se essa intervenção está ameaçada. Meu nome é Sandra Martins, jornalista e mestre em História Comparada na Região. Duas questões que se ligam. Uma, conforme já foi colocado, nos anos 70, a gente tem aí aqui no meio de toda a estatura, da complexidade, a gente ainda consegue furar o problema e passar a informação que nós passamos, um pouco de informações sobre a diversidade desse país. E aí eu estou falando da questão negra. A gente tem a MBU, a gente tem aí um movimento negro retornando com uma nova crise. A gente vem avançando com variadas discussões, e aí o mercado vai se fechando, o mercado comunicacional vai se fechando. E a gente agora tem um outro momento interessante, né, que a partir de 2000, no ano 2000, a gente tem dentro das entidades sindicais um movimento de levar a discussão racial para dentro da Federação Nacional de Jornalistas, para fazer com que os jornalistas se sintam sensibilizados a fazer o teste de estudo, ou seja, olhar para um lado, olhar para o outro, para que não tenham seres diferentes deles. Então, ou seja, Zona Sul, classe e raça não existe. Então, a gente tem um movimento em algumas entidades sindicais que os riscos que o país já preparou, as entidades todas vão cair e a nossa categoria não vai ser diferente. E a gente hoje tem uma coisa bacana que há pouco tempo nós tivemos uma moção de novo no Instituto Branco, né? Vamos rezar pelo Instituto Branco, como já foi feito no passado, né? E agora nós temos a Bahia Branca, né? Temos Salvador Branco, a Bahia Branca, e um país que continua sendo racista, com muitas dificuldades de se olhar no espelho e não conseguir seguir. Eu queria que você falasse um pouco dessas minorias, maiorias minorizadas. Todas ótimas questões, tentando responder. Não é que eu acho que eu acho muito espantoso o fato de haver uma virulência tão grande desses setores ditos golpistas da sociedade brasileira,
se a gente pensar de uma maneira racional, que os governos do PT foram bastante moderados, digamos assim. Não houve uma reforma agrária, não houve uma reforma fiscal, não houve uma reforma política, não houve uma reforma na mídia. Mas eu acho que houve um sentido de valorização da participação, mesmo que seja dentro do sistema, por exemplo, das minorias, que é muito assustador para uma sociedade de casa grande. Então, se a gente pensar, juntando ali com a questão da Sandra com o Wagner, quer dizer, só que você foi criando uma sociedade que as pessoas tem uma aluna negra na Unicamp que está fazendo doutorado. Ela falou assim, professor, é verdade, eu estou fazendo doutorado, eu não coloquei um quadro aí que mostra que 30% dos universitários hoje não vêm de famílias que elas são os primeiros da família a dar no ensino superior, que é muito expressivo. Então, a moça, ela diz assim, professor, eu estou fazendo doutorado, eu sou de primeira geração, mas o meu salário, a pergunta lá do Wagner, o salário, ou se é que tem emprego, às vezes não tem patrocínio. E aí é o que está, no tempo da ditadura, eles tiraram da cartola uma coisa que de alguma maneira deu uma resposta, ainda que sobre o autoritarismo, foi o chamado milagre econômico brasileiro. Agora está difícil deles tirarem de novo, quer dizer, na época da ditadura, juntando com a pergunta aí sobre. Na época da ditadura era interessante porque se criou uma indústria fonográfica no Brasil, se ampliou a universidade pública, se criou a indústria do rádio, da TV, enfim, da publicidade, que deram emprego, inclusive para as pessoas que eram contra a ditadura. Claro, alguns eram punidos, mandavam para o exterior, se passasse certo limite. Muitos não entravam na universidade, mas os bloqueios eram furados. Muitas vezes. Assessorias, enfim, tinha muito mercado de trabalho que, de alguma maneira, o regime, o milagre econômico permitiu, inclusive, ali, que muita gente que era crítica ocupasse esses espaços. Está difícil achar isso hoje. Eu lembro que no tempo eu acho que em 2013 foi essa explosão. E eu acho que o que acontece na sociedade brasileira hoje é uma enorme quebra de expectativas, porque o que você tem é os setores que são de classe média, sobretudo, não garantem mais, o meu filho não tem mais garantido que ele vai reproduzir o meu modo de vida. Com esses preços absurdos de educação e saúde, como é que antigamente era mais ou menos garantido que você tinha um filho de classe média e ele ia ter a profissão. Hoje não é mais. Há um medo, inclusive, por exemplo, com a vinda de setores mais populares, não brancos, chegando na universidade, há uma perda do chão daqueles setores estabelecidos. Ao mesmo tempo, o pessoal que vem de baixo começa a comprar um celular, entra na faculdade, mas começa a ter um empreguinho de um salário. Na época de 2013 era pleno emprego no Brasil. Só que as pessoas não estavam se dando conta que, com uma oferta muito menor do que a qualificação que teoricamente as pessoas tinham. Então você tem aquela coisa, acesso à internet, acesso a telefone celular, acesso a certos bens de consumo, mas efetivamente as pessoas não conseguem ascender socialmente. Isso também vai gerando, ou se consegue um pouquinho, vai gerando uma insatisfação, às vezes de ordem conservadora. Então é uma coisa complicada isso. Você tem um setor que ascende e que às vezes se torna conservador, incorpora a ideologia das classes médias tradicionais e uma classe média tradicional medrosa. Mas ao mesmo tempo você tem setores de classe média que estão nesse movimento, nessa evolução, que são bastante críticos. O que, ao meu ver, ajuda a formar a bolha dos coxinhas e a bolha dos, como é que é, mortadela, as bolhas aí que estão debatendo na sociedade.
eu não sei se eu respondo, em parte eu respondo, é muito importante. Agora, essa indústria cultural, às vezes dentro da própria indústria do sistema, é possível você fazer coisas como a Tuiuti fez esse ano. Que, de certa maneira, mesmo incorporando a linguagem do sistema, faz uma crítica a ele, que é muito difícil digerir para eles. E é importante que isso, e na ditadura houve muito isso, porque às vezes os caras que eram mais unidos eram também que tinham muita audiência e vendiam bastante disso. O futuro das emissoras públicas, eu acho que alguém citou aí o caso da Inglaterra. Eu acho que nós que queremos um país democrático temos que apostar na possibilidade de construir emissoras públicas, a exemplo do que aconteceu na Inglaterra. E eu acho que isso é importante, mas é muito difícil você construir. Foi o governo Lula se criou uma televisão, mas que não conseguiu passar certas barreiras. O espaço para os veículos independentes também depende de luta política, porque esses veículos também muitas vezes são financiados por agências do próprio Estado. Então, se você não tiver um governo minimamente progressista, dificulta para a sobrevivência desses grupos. Agora, eu acho que tem um setor de ebulição na sociedade brasileira, claro, sem contar os pobres de sempre, mas tem esse setor que ganha acesso a bens culturais e uma escolaridade maior, ainda que muitas vezes precária, que tem uma enorme insatisfação. Uma insatisfação que pode gerar ou posições mais críticas à esquerda, ou posições mais de defesa do status quo mais à direita. Eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje, que é uma coisa relativamente nova na política brasileira, junto com esse tema junto com essa questão das mudanças na mídia. Eu acho que eu já falei muito, já estou estourando o meu tempo. Eu lamento, eu estava programado para falar antes. Então, quando me convidaram lá na história para falar sobre 68, 68, eu aceitei, supondo que já tinha acabado há muito tempo a palestra aqui. Então, eu não vou poder só ver o comecinho da fala da Cristina e vou ter que ir para lá porque me pediram para tocar, eu aceitei, mas vou ter que sair. Muito obrigado aqui a Denise, ao João, a André, todo mundo que organizou esse evento. Foi um prazer estar com vocês. A gente agradece a palestra do professor Marcelo Vidente, pede desculpas por imprevisto, uma mudança de horário, mas é sempre quando a gente começa a organizar alguma coisa, mas eu acho que foi excelente, tenho certeza que todo mundo gostou da sua informação, aí você fica à vontade para acompanhar a professora Cristina e quando você precisar sair, são 29 minutos. Ok? Bom, gente, vamos então à segunda parte dessa segunda sessão, que trata de mídia e memória, disputas e constituições, com a professora Cristina Mussi, da Universidade Federal de Juiz de Fora, vice-coordenadora do programa de pós-graduação de lá. Cristina. Bom, gente, super obrigada por estarem ainda aí, né, resistentes para uma professora esse horário, e eu me sinto assim, que vai ter sido por vocês terem ficado aqui, aparecerem juntos para a gente conversar nesse final de horário, e acho que a temática que eu vou abordar é até o tom que eu procurei dar depois de uma conversa com a minha colega, companheira, Dona Denise, que é coordenadora aqui do programa, eu admiro ter um carinho especial, valeram para que eu escolhesse uma temática que tem a ver com a ditadura, com memória, e até tem a ver, eu acho que esse horário do dia, né, esse momento de transição, com a chegada da noite, eu acho que vai ser um momento bom da gente conversar numa outra abordagem, muito mais qualitativa, de pesquisa qualitativa, de coleta de depoimentos, que é a minha forma de trabalhar. Eu agradeço muito ao Marcelo a presença, eu estou com pena de você não
continuar aqui, mas porque a gente trocaria ótimas ideias, né? O João também, o resto do auditório. E vou te convidar, se possível, até para ir a Juiz de Fora depois de 68, que é uma temática que nós estamos trabalhando também num grupo de pesquisa que eu lidero lá na UFJF, que é a Comunicação, Cidade e Memória. Então, todo o meu trabalho, depois do doutorado, tem sido voltado para essa triangulação, quer dizer, ver como é que se articulam o espaço público, a comunicação e a questão da memória. Por que eu trabalho com a memória? Porque me interessa muito mais esse registro de fala, esse registro de lembranças, que não está marcado pelo caráter disciplinar que acompanha, por exemplo, a história. A memória ela começou a ser realmente valorizada muito recentemente como um campo de estudo. Inclusive, nós temos hoje até mestrado e doutorado na Unirio, no Rio de Janeiro, em que as pessoas fazem mestrado e doutorado em memória social. Mas até pouco tempo atrás, apesar de ter grandes estudiosos nesse universo, filósofos em especial, a memória ela não era assim, uma companheira muito ali, né, de andar lado a lado com a história sempre criticava a memória pela falta de exatidão, pela contaminação pela emoção, por essa disputa ou essa negociação que é tão típica de quando a gente fala de memória entre a lembrança e o esquecimento. É impossível tudo lembrar, nem seria bom. Haja visto quem tem Netflix, alguns episódios aí de Black Mirror, que trabalham com a ideia do excesso de memória. Esquecer também é um direito de quem foi estuprado, é um direito de quem foi violentado. E essas negociações, elas são muito importantes. Por isso que a memória me interessa tanto como um campo de estudo. E o espaço público sempre me fascinou, porque eu fui repórter há muitos anos, e eu acho que todo repórter roda a cidade e conhece aqueles lugares da cidade que pouca gente vai, porque nem sempre são lugares agradáveis, são lugares onde você vai ter só notícias boas, vai viver o seu mundinho, não, você é confrontado com outras realidades. Então, nessa articulação é que eu sempre procurei trabalhar e direcionar minhas pesquisas. Atualmente, eu tenho 2 pesquisas na UF e uma delas é ligada a essa temática. Então, o título da pesquisa é Ruínas do Passado, a Imprensa, a Memória e os Depoimentos da Comissão Municipal da Verdade de Juiz de Fora. Essa pesquisa que está em andamento, ela reflete muito todo um trabalho que foi feito na universidade junto à Comissão Municipal da Verdade. Nós tivemos a Comissão Nacional da Verdade, né, que em 2014 publicou o seu relatório final, que pode ser consultado pela internet. No estado de Minas Gerais, nós tivemos uma Comissão Estadual da Verdade, que publicou o seu relatório só no final de 2017, e que agora, inclusive, quer transformar os antigos lugares de tortura, DOPS de Belo Horizonte, num memorial, que vai, inclusive, de certa forma, manter essa lembrança que é preciso, é necessário se lembrar para que as coisas não se repitam. Em Juiz de Fora, nós tivemos também uma Comissão Municipal da Verdade. Por que isso é importante? Porque as cidades menores, elas muitas vezes têm um papel de protagonismo. E talvez muita gente aqui não saiba, né? Mas, assim, a gota d'água para que as tropas se dirigissem ao Rio de Janeiro e desencadeassem o golpe civil-militar, foram tropas chefiadas pelo general Mourão Filho, da antiga 4ª Região Militar de Juiz de Fora. Então, a cidade, ela tem, geograficamente, politicamente, uma posição de protagonismo no desencadeamento desse golpe, que teve uma participação maciça, né? Não apenas de lideranças como Carlos Lacerda, aqui no Rio de Janeiro, mas, em especial, eu acho que foi o grande líder civil do golpe de 64, o ex-governador de Minas, Magalhães Pinto. Então, qualquer bibliografia que trate do assunto vai trabalhar essa articulação entre a caserna, entre os militares e os civis, e certamente com o professor Juremir Machado da Silva, da PUC, lá de Porto Alegre, tem um livro que ele lançou recentemente, A Mídia. Tanto que o livro dele é 1964, 2 pontos, o golpe midiático, civil e militar.
Lógico, teríamos outras organizações, a igreja. Oi. Vou fazer uma observação. Eu acho que vocês talvez não saibam, mas é importantíssimo lembrar que Magalhães Pinto, governador de Minas, era banqueiro, dono do Banco Nacional. Então, um dos principais líderes civis do golpe militar era banqueiro. É sempre bom lembrar, né? É sempre bom lembrar, porque se a gente não tem uma referência da memória, e aí antes de começar a passar os slides, nós vamos para uma parte que eu gosto mais até de conversar, eu acho importante também colocar um pouco do meu referencial teórico. Eu sempre gosto de trabalhar a memória com uma perspectiva, primeiro, de que a memória nos dá hoje um certo conforto, ela funciona como uma âncora identitária. Então existe um crítico literário, pesquisador, o Andreas Reussen, que já esteve aqui no Brasil algumas vezes, tem 2 livros traduzidos para o português. O mais conhecido deles é o Seduzidos pela Memória, em que ele fala e ele analisa esse momento em que nós vivemos imersos por referências do passado e cada vez procuramos mais essas referências do passado para nos garantir uma âncora, uma identificação, algo que nos referencie num mundo extremamente complexo, extremamente acelerado, em que os valores mudam do dia para a noite. Então isso justificaria não só a gente ter um History Channel, nós temos muitas bibliografias que fazem um tremendo sucesso editorial, nós temos várias outras coisas que sedimentam a relação com o passado, na moda, na decoração e tudo mais. Além disso, eu gosto muito de dizer que essa referência também que me acompanha, além do Andreas Reussen, é uma referência da Beatriz Sarlo, que é uma crítica literária e pesquisadora argentina, que num livro dela chamado Tempos Passados, ela faz uma análise muito interessante do que foram os anos 60, com o que ela chama da guinada subjetiva, quando a gente, em linhas gerais, passa a ter as questões pessoais, viram questões políticas, então as questões de gênero, as questões de etnia, as questões de patrimônio, as questões de meio ambiente, né, movimento feminista, direitos civis nos Estados Unidos, maio de 68 na França. E a gente tem então um trabalho daquilo que é pessoal, que diz respeito a você, passa a ser importante, e também a colocação que ela faz sobre a ideia do testemunho, da fala, que foi importantíssima, não apenas que é uma referência para todos nós, de todos os testemunhos sobre o Holocausto, né, depois da Segunda Guerra Mundial, mas em especial de todos os testemunhos que inundaram a literatura, os jornais na América Latina, a partir de todo o genocídio, né, que existiu nessa região, nesse continente, depois de todos aqueles governos, ditaduras militares que aqui se instalaram nos anos 60 e 70, e alguns durando até 80, né, ou um pouco mais. Então, eu acho que é muito importante também quando a Beatriz Sarlo coloca a questão do testemunho como algo que é muito curativo. O testemunho te dá, como na psicanálise, ele te possibilita uma cura das suas angústias, uma cura das suas indecisões, dos seus medos, dos seus temores, das suas neuroses, com um olhar crítico. A Beatriz Sarlo sempre coloca, olha, o testemunho ele é importante, mas até que ponto você colocar a questão do eu, a questão pessoal, a conjugação na primeira pessoa no lugar do coletivo, do nós, em que isso enfraqueceria as nossas lutas e as nossas questões como seres humanos. Então a minha abordagem é sempre muito pautada, tem vários outros teóricos que estudam memória, né? Tem alguns teóricos, inclusive, dificílimos, né? Até o Larouche citou um pouco o próprio Paul Ricoeur, filósofo, né? Que é uma referência, mas eu gosto muito, eu me identifico muito realmente com o Reussen por essa necessidade, a sedução da memória, o local da memória no tempo de hoje, na nossa contemporaneidade, no cenário pós-moderno, de tanta insegurança, quando as metas, as grandes narrativas todas ruíram. E a Beatriz Sarlo, quando ela também trabalha com a memória, o testemunho, e coloca uma crítica em relação à questão do falar. Quando eu falo muito de mim, eu estou falando só das minhas questões, do meu próprio prazer, do meu próprio sonho.
o que isso me liga ou não a um grupo, a uma tribo e a um autor que é muito caro a vocês, que é o Michel Maffezoli, que trabalha exatamente esse novo cenário da pós-modernidade, da modernidade tardia, em que valores que estão conectados muito mais com a emoção do que com a razão começam a nos estruturar. Então, bom, e depois não posso deixar de dizer que eu trabalho com história oral ou com entrevista. Eu acho que nós jornalistas temos, assim, vamos dizer, uma tecnologia, não diria nem know-how, né, para entrevistar. É a nossa grande arma, vamos dizer, né, nosso grande instrumento para coletar histórias, coletar informação. Né? E principalmente eu gosto daquelas entrevistas pautadas em ouvir aquele que não é o expert, não é a fonte oficial, não é a fonte empresarial, mas sim a fonte popular. Uma linha que iria ao encontro daquilo que a Eliane Brum, que é colunista do El País, chama dos desacontecimentos, das pequenas histórias, das pessoas que são pequenas, são simples, são desconhecidas, mas tem assim, muita coisa para falar. E aí eu sempre bebo da fonte do Paul Thompson, né, que é um dos historiadores que realmente teve assim, tem um papel essencial para a gente entender a história oral. Aqui no Brasil eu gosto muito, trabalho com várias pesquisadoras da Fundação Getúlio Vargas no Rio, também Cléa Rose, da Psicologia Social, que eu acho assim, fantástico o trabalho que ela faz com a Memória dos Velhos, tem um livro maravilhoso sobre isso. E nós temos um convênio com o Museu da Pessoa, em São Paulo, que é dirigido por uma historiadora, que é a Karen Wortmann, e que trabalha com história oral, tem uma metodologia própria, e trabalha normalmente com duas linhas, ou a história de vida, que é aquela que você trabalha entrevistado a vida toda dele, desde a infância até o seu momento atual, ou a temática, que aí você foca mais, é mais semelhante à entrevista jornalística. Nós, durante o trabalho da Comissão Municipal da Verdade, em Juiz de Fora, nós estruturamos as entrevistas que foram feitas com pessoas que foram perseguidas, torturadas, ou que tiveram parentes até hoje desaparecidos. Nós utilizamos a metodologia da história oral e fizemos um trabalho que hoje está disponível no site da Comissão da Verdade, também foi organizado pelo grupo de pesquisa da universidade, está disponível no site, em que você tem acesso à transcrição dos depoimentos na íntegra. Bom, vamos lá então para essas histórias, né? Quer dizer, o relatório da Comissão da Verdade, ele pode ser baixado no site que a gente tem, então, a Comissão da Verdade, o FJF, só colocar no Google que vocês chegam lá. E nós estamos já na segunda edição. Esse não é um trabalho só da universidade, é um trabalho feito pela universidade, juntamente à OAB, Prefeitura de Juiz de Fora, e é muito interessante, tem vários artigos de professores de várias áreas, ciências sociais, história, comunicação, em que nós tentamos, de certa forma, trabalhar um acervo imenso de material, acervo aí, documental, que é uma coisa, digitalizamos muita coisa para o Arquivo Municipal de Juiz de Fora, para facilitar o acesso de outros pesquisadores, e também as entrevistas que transcrevemos estão disponíveis para aqueles que se interessam sobre o período. Bom, esse período eu não preciso falar para ninguém, porque já teve séries na Globo, tem isso aí bem, né? A época da ditadura militar, ela é um pouco distante, mas é muito presente, né? 64, 85. Para a geração de vocês, talvez seja um pouco mais distante, né? Eu já vivia, já estava nesse país, eu morava no Rio de Janeiro durante a ditadura militar, então eu acompanhei primeiro como uma criança, né, sem entender muitas coisas, depois como adolescente, que já entendia bem mais, embora estudando em colégio de freiras, né? Mas o tema da ditadura militar, ele nos toca de vários aspectos. Então nós temos dezenas de livros hoje que já foram publicados sobre o assunto. Eu escolhi um livro escrito por uma jornalista que é de Juiz de Fora, que estudou na faculdade onde eu dou aula, e é um sucesso editorial. Primeiro por um livro que ela lançou sobre o manicômio de Barbacena, o Holocausto Brasileiro, né, que vendeu muito, ela deu várias entrevistas já, e depois pelo Cova 312, que tem um aspecto de livro-reportagem que eu acho essencial. Esse rapaz que está aqui à esquerda, Milton Soares de Castro,
ele é o protagonista ao lado de outras pessoas desse sucesso editorial. E por que eu escolhi falar um pouco do Milton? Primeiro, para dizer, essas coisas hoje interessam muitas pessoas, em especial nessa abordagem do livro-reportagem, que trabalha com documentação e trabalha com uma investigação jornalística extremamente forte, extremamente rigorosa. Mas o personagem era tão frágil, tinha pouco mais de 20 anos, saiu do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, era auxiliar de pedreiro, veio com um grupo de guerrilheiros para o Caparaó, logo depois do golpe. O Caparaó é uma região de Minas que faz divisa com o Espírito Santo. Lá, aquelas pessoas que estavam vivendo um estado quase de fome, desnutrição, foram presas pelas forças policiais. Ele foi levado para a penitenciária de Linhares, por isso o título dessa apresentação tem o nome de Manuscritos de Linhares, porque nós vamos falar de coisas ligadas a esse espaço de detenção. E o Milton, logo no início do golpe militar, ele é levado para um interrogatório, porque na penitenciária, que tinha sido inaugurada em 66 e a partir de 67 começa a receber presos políticos, ela tinha sido inaugurada para receber presos comuns, e aí começa a receber presos políticos. Ela não havia tortura dentro da penitenciária. Quando a tortura era feita, ela era feita em outros locais, os interrogatórios também, e não dentro da penitenciária. Mas ele foi levado para o interrogatório. Quando voltou, provavelmente já morto, é colocado na cela, e é descoberto o seu cadáver no dia seguinte, e a conversa que aparece, como milhões de outras vezes isso se vê, é de que ele teria se enforcado. Um rapaz de mais ou menos 80 teria se enforcado com um lençol numa pia baixinha. Então, a Daniela Arbex, ela desconstrói toda essa história do Milton Soares de Castro, e aí eu coloco só uma alusão, por exemplo, ao que saiu publicado no Jornal do Brasil, porque os jornais publicavam essas notícias. Mas vocês veem, o guerrilheiro Milton Soares de Castro, que atuou no movimento da Serra do Caparaó e que se encontrava preso incomunicável na penitenciária regional de Juiz de Fora, junto com outros 25 companheiros de causa, suicidou-se por enforcamento ontem, usando para isso a sua própria roupa de cama. Milton Soares de Castro, cujo corpo será transportado pelo Exército ao Rio Grande do Sul, onde será entregue aos seus familiares, fora submetido durante toda a noite de anteontem a interrogatório pelo Major Ralph Grunewald, que dirige também o interrogatório dos outros 25 presos. A notícia saía, mas saía sob um ponto de vista extremamente oficial, isso aqui ainda em 67, antes do AI-5, antes da censura mais intensa nas redações e a perseguição mais intensa aos jornalistas. Agora, o que é mais impressionante é que o Milton nunca voltou, ele nunca foi levado para a casa dele. E aí está o mérito da reportagem investigativa da Daniela Arbex, que no início dos anos 2000 publica uma série, um jornal diário que nós temos em Juiz de Fora, Tribuna de Minas, e depois lança esse livro, que com as investigações dela, ela descobre que o Milton, na verdade, o cadáver dele nunca chegou à família, ele foi enterrado numa cova, a tal Cova 312, como indigente no cemitério municipal de Juiz de Fora. E é ela que então vai voltar à família e vai contar essa história e vai encontrar um desaparecido como dizia um outro jornalista, o Caco Barcelos, a partir do livro dele, Rota 66, ele descobre o destino daquelas valas, né, do cemitério de Perus, com uma porção de indigentes, presos políticos e outras pessoas que foram assassinadas e nunca foram encontradas pelas famílias. Essas escritas, quer dizer, a Daniela fez um livro-reportagem, que eu acho que é uma área que alguns de vocês, aqueles que forem mais perseverantes, tiverem esse espírito jornalístico realmente assim, com paixão, talvez cheguem a escrever ou a fazer documentários, né? Eu acho que é um campo de trabalho para vocês. Mas tem que ser muito perseverante. Esse livro da Daniela, ela conta toda a luta dela para descobrir essas coisas, não é fácil. Eu aqui alinhei alguns dos livros que falam sobre essas questões no interior. Que é o seguinte, gente, todo mundo sabe muita coisa sobre Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Pouquíssimos de nós sabem o que aconteceu nesse mundão do Brasil que tem por aí. Uma das grandes preocupações, por exemplo, da Comissão Estadual da Verdade em Minas Gerais
é levantar os desaparecimentos, a tortura, a morte, as perseguições no interior, porque na área rural não tem nada. Nós, em Juiz de Fora, apesar de uma cidade de porte médio, tínhamos uma auditoria militar, com a justiça militar, julgamentos, né? Então, com isso, os processos militares foram preservados. No interior você não sabe das coisas. As histórias são impressionantes. Eu apontaria aqui, entre essas histórias de pessoas que estiveram presas, eu estou limitando a minha fala a uma cidade e a um lugar, Linhares. A esse livro que está aqui no meio, Companheira Carmela, que para mim isso foi assim, uma revelação. Esse livro, escrito também por um ex-militante político, foi preso, torturado, exilado, Maurício Paiva, conta a história da Carmela Pezzuti, vocês veem aqui, com os 2 filhos dela. E eles são personagens de um enredo que eu até hoje, eu quero ver se eu ainda faço um filme sobre isso, porque merece um filme de tão incrível que essa história é. Tantos os conflitos, os plot points, tudo que ela tem de ingrediente para ser um sucesso como, não sei se como livro foi sair pela Mauad, mas é um livro que não teve tanta repercussão, tive que comprar em sebo. Mas a história da Carmela é de uma mulher, né, da cidade de Araxá, no oeste de Minas, no Triângulo Mineiro, filha de um médico que se transforma numa militante, é presa, torturada, exilada. Ela já faleceu com 82 anos, em 2009. Mas a Carmela Pezzuti, a situação dela é você ver a transformação de uma mulher que vivia numa cidade pequena, que se divorcia do marido, que é um comerciante, com 36 anos, tem 2 filhos, ela entra na militância por conta dos filhos, o Ângelo e o Murilo, que tem tudo a ver com a história que eu vou falar dos manuscritos de Linhares, e ela realmente é uma sobrevivente de tudo o que ela passou até o desfecho trágico que os filhos tiveram daqui a pouco. Você pode passar outro slide, por favor? Aqui é o depoimento, né, do Gilney Amorim, autor de um dos livros que aparecia ali. Eu vou voltar a Carmela logo em seguida. É só para mostrar a vocês aquela aparência hoje, a penitenciária, lógico, ela está mais bem pintada, ela existe até hoje, atualmente só para presos comuns, né? Eventualmente tem uma rebelião na penitenciária, né? Mas o Gilney é uma pessoa que ele conta a história da penitenciária de Linhares no livro dele de uma forma como se fosse realmente uma crônica, uma grande crônica das pequenas alegrias e das pequenas tristezas que fazem parte do dia a dia de alguém que está com toda a sua restrição de liberdade tomada. Então é muito interessante a história dele, porque também revela para a gente algo que não é só do desespero, mas também daquilo que é da convivência, que é da troca, que é das risadas. Porque em Linhares eles criaram uma rede de comunicação entre os presos políticos. A própria Dilma esteve presa lá, o governador de Minas, Fernando Pimentel, esteve preso lá, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Marcelo Lacerda, esteve preso em Linhares. Então, todas aquelas pessoas que ficavam aguardando julgamento e eram julgadas como a ex-presidente Dilma foi na 4ª Região Militar de Juiz de Fora, ficavam nessa penitenciária. Durante um tempo teve a ala feminina, a ala masculina, depois só a ala masculina. O Gilney, por exemplo, ele se casou com uma companheira que já estava em liberdade dentro da penitenciária de Linhares, né? E ele faz uma crônica, porque ele conta esses detalhes da vida de um preso político de uma maneira extremamente interessante, muitas vezes até leve, né? É aquela coisa, é um ambiente extremamente pesado, mas eles tinham muitas coisas engraçadas que eles faziam, né? Até conseguir ouvir rádio, porque um tinha um problema no ouvido, então pediu para que eu ouvisse o rádio, para diminuir o zumbido do ouvido. Ou eles faziam aquela Tereza, aquela corda para passar a informação de um andar para o outro da prisão. Quando as mulheres estavam lá, muitas vezes eles faziam serenata, as mulheres cantavam de um lado, a ala masculina do outro. Então tem episódios extremamente interessantes para quem trabalha com esse viés da história oral, do depoimento. Okay? Bom, nesse clima, dessa penitenciária de Linhares, sai a Carta de Linhares, que foi o primeiro documento produzido no Brasil, um documento manuscrito.
essa foto é uma, quer dizer, isso aí a gente, é uma reprodução que aparece aqui no livro da Comissão da Verdade, porque a gente não tem, eu não sei nem exatamente onde se conseguiu, porque nós não temos mais contato, assim, né, material. Ela saiu como carta mesmo escrita em papel pautado de caderno, à mão, caneta Bic. E a carta de Linhares tem um valor impressionante, a força dela, porque os presos, e aí a história do Ângelo e do Murilo, dos filhos da Carmela Pesutti, que estavam entre os detentos que escreveram essa carta. E foi o primeiro documento que conseguiu se tirar do presídio da penitenciária, alguém levar para fora do país, porque aqui no Brasil eles queriam atingir jornalistas ou associações que lutassem contra a repressão e não conseguiram nenhuma divulgação, e esse documento foi, então, um documento assim, né, de papel pautado, caderninho. Foi para a França, também uma versão dele chegou aos Estados Unidos, e aí, de fora para dentro, começaram as grandes denúncias e a mídia também francesa a falar sobre a ocorrência de tortura no Brasil. Bom, eu acho, esse documento, gente, parece uma coisa simples, mas é, assim, no texto dele, a gente reproduz no livro da Comissão da Verdade, é impressionante porque a coragem desses presos de passarem, né, uma informação em que eles, inclusive, mostravam a institucionalização da tortura, né, coisa que a gente vê hoje, virou figurinha, né, perto do que a gente tem hoje no Brasil, né? Mas se perceber e se denunciar não apenas as torturas que eles sofriam, mas a manipulação que a própria justiça militar fazia com eles, porque o primeiro depoimento que dava origem ao inquérito era obtido sempre sob tortura. Então eles falavam muitas coisas porque não aguentavam. E eles, quando chegavam na corte militar, aí você tinha, né, um júri, muitas vezes um advogado, e eram públicas as sessões, eles então aproveitavam para denunciar tudo que sofriam. Nesse documento de Linhares, eles inclusive fazem é a primeira vez que aparece essa denúncia, eles escrevem como eles eram não apenas torturados por uma série de instrumentos, né, o mais conhecido o pau de arara, mas como também na Praia Vermelha, aqui no Rio de Janeiro, esses presos, entre eles o Ângelo e o Murilo, filhos da Carmela, foram utilizados como cobaias humanas para uma aula para diversos oficiais da Marinha, né, e soldados da Marinha, se mostrar como era a prática, como se deveria corretamente aplicar a tortura. É a primeira vez que isso circula e vai circular lá fora. Aqui no Brasil, os jornais e muitas pessoas continuavam a dizer que era uma campanha contra o Brasil, que estava crescendo, o Brasil grande, vésperas de Copa de 70, tricampeonato mundial. E é impressionante, então, essa denúncia da Carta de Linhares, por exemplo, eu não coloquei aqui, mas falo, o Ângelo Pesutti foi torturado com choque elétrico e com a palmatória de madeira. Chegando a um determinado ponto da tortura, Ângelo não suportou mais e atirou-se na janela de vidros da sala, cortando-se em várias partes do corpo e perdendo os sentidos. Foi levado para o Hospital Militar da Vila, porque essas torturas estavam acontecendo no período que ele estava preso no Rio, onde recebeu vários pontos nas costas e no braço. Ângelo Pesutti foi torturado pelos cabos Mendonça e Boborelli, a mando do tenente Ailton. Os presos davam o nome de todos os torturadores ou perpetradores, como, né, os historiadores chamam hoje. Eles davam o nome de todo mundo. Não sei, um nome desses na imprensa, na grande imprensa da época, que já alguns veículos já se colocavam contra essa adesão total ao governo militar. Então, publicavam, muitas vezes, né, as populares receitas ou os versos do Camões. Mas isso tudo, eles também falavam, né, nas sessões dos tribunais militares, onde eles relatavam o que sofriam. Tem um outro pedacinho aqui que ele fala o seguinte, esse treinamento, tá? Na Carta de Linhares. No documento ganha destaque a descrição de uma instrução sobre interrogatórios que é ministrada para um grupo de 100 militares, a maioria sargentos das 3 armas na Polícia do Exército.
Aí entra aspas, né? Em seguida, fizeram-nos entrar na sala, tirar as roupas, e enquanto o tenente Ailton projetava slides explicando a forma de tortura, suas características e efeitos, os sargentos Andrade, Oliveira, Rossoni e Rangel, juntamente com os carros Mendonça e Boborelli e o soldado Marcolino, torturavam os presos frente aos 100 militares, numa demonstração ao vivo dos vários métodos de tortura empregados. Maurício recebeu choques, Bretas teve o dedo comprimido pelos ferrinhos, são os ferrinhos de apertar os dedos, Murilo teve que subir nas latinhas de bordas cortantes, Zezinho foi pendurado no pau de arara, no ex-PM. O ex-PM foi espancado com a palmatória, enquanto Nílio Sérgio deveria ficar segurando pesos com os braços abertos, equilibrando-se uma peça só. Né? E eles já falavam na Carta de Linhares que quase todos esses torturadores eram membros do Esquadrão da Morte. Quem é da minha geração conheceu isso, a escuderia Lecoq, né, que eles usavam, inclusive nos carros, plástico, possuindo escudos dessa organização em seus carros, chaveiros, etc. Né? Eles, na Carta de Linhares, eles divulgam o nome de duas vítimas que teriam morrido em consequência da tortura em 69, João Lucas Alves e Severino Viana Coru. E nada disso foi para frente no Brasil. Né? Nada disso tomou rumo, não houve nenhuma. A Carta de Linhares não foi manchete em nenhum jornal brasileiro. Mas no exterior foi um instrumento fundamental para reverter a imagem que a ditadura procurava perpetrar de um Brasil grande. De acordo com o jornalista Hélio Gaspari, o documento de Linhares teve uma versão de 20 páginas que chegou aos Estados Unidos. A partir daí, as denúncias passaram a ser conhecidas no mundo inteiro, até porque as aulas de tortura integraram cenas do filme Estado de Sítio, do diretor grego Costa Gravas. Vocês assistiram esse filme? É um clássico da minha época, da minha adolescência, ver todos os filmes do Costa Grava, que é um cineasta cult, e esse é um dos filmes dele em que ele mostra aulas de tortura baseadas nas denúncias que surgiram na penitenciária de Linhares, num caderno de pauta escritas, essas denúncias, por esses irmãos e outros colegas. Né? Com participação de instrutores norte-americanos. Antes dos norte-americanos havia os franceses, que pegaram todo o know-how com a guerra da Argélia. Né? A coisa mais impressionante é que a gente acha que os torturadores e o ensino de tortura é só feito pelos americanos. Né? Aí você chega num museu muito interessante que tem em Buenos Aires agora, na antiga academia de ESMA, né? E você, a primeira imagem que tem é que a tortura era feita ali, que os primeiros a ensinar tortura para os argentinos foram os franceses, com o know-how que eles conseguiram na Guerra da Argélia. Então, isso é uma coisa assim, institucionalizada, né? O que a gente vê hoje é o resultado, é extrapolado, a enésima potência de tudo isso. Mas é isso, João, uma coisa... Os irmãos do Ângelo e do Lilo eu coloquei aqui porque o Ângelo era médico e depois do exílio ele morreu num acidente de moto, voltando para casa em Paris. E o Murilo, que chegou a se beneficiar da lei da anistia, o Ângelo morreu antes de voltar. O Murilo, ele voltou para o Brasil, ele foi para o Oeste, no Mato Grosso do Sul, criou uma associação de trabalhadores, vamos dizer, uma coisa antecessora ao movimento Sem Terra, e lá por uma questão de relacionamento, então a mulher dele na época está com a mãe, ele acabou se suicidando. Então é uma história de final trágico, e é uma história, a mãe não, ela morreu já por idade, mas são dois personagens assim, que têm uma história realmente assim, inusitada, de resistência numa época em que tudo era muito mais difícil. Eles fizeram também um outro manuscrito, isso aqui é o que a gente conseguiu fotografar do processo, né? Até sempre 3. Vocês observem como uma coisa era escrita, caderno especial, a ditadura no banco dos réus. Né? Isso aqui é o seguinte, eles escreveram também no caderno como tinha havido um julgamento de vários presos políticos na auditoria da 4ª Região Militar. E as notícias que saíram dos jornais eram totalmente assim, distanciadas. Nenhum jornal reproduziu o que os presos, entre eles o Murilo e o Ângelo, falaram durante o julgamento. Eles resolveram criar eles fizeram um jornalzinho, esses jornaizinhos, todos manuscritos dentro da penitenciária.
E tentaram que o pai, que era separado da mãe, foi com a segunda esposa e as tias, fazer a visita aos irmãos Ângelo e o Murilo. E eles tentaram passar esse caderninho dentro da caixa do isopor, porque os pais e as mães levavam a opção de comida, principalmente pai e mãe mineiro, né, era aquela quantidade de pudim, de pudim. Mas os guardas de plantão observaram que o pai dele tinha colocado uma coisa dentro da caixa de isopor, foram atrás, né, dizendo que só tinha gelo, mas saiu um pouco molhado o manuscrito. E esse manuscrito, que foi, quer dizer, essa aqui é uma notícia lá do jornal, que não existe mais Diário Mercantil, que era da Chateaubriand, que era o principal jornal de Juiz de Fora na época. Aí tem a notícia do Rodrigo, e aqui tem a notícia do Conselho Permanente dos membros do Grupo Colina. O Grupo Colina era como Palmares, Colope, era um grupo bem mineiro. A Dilma fez parte desse grupo. Né? O julgamento está só nesse pedacinho aqui de texto e, como o jornal deu pouquíssima coisa, eles fizeram então até 103 para denunciar esse primeiro interrogatório. Esse término. E isso gerou um processo, é impressionante. Esse até 103, gente, são essas folhinhas de papel escritas à mão, caneta Bic, 11 folhas, gerou um processo de mais de 600 páginas. É uma coisa impressionante como é que a repressão, ela também se organizou, não só no desmantelamento de todos os movimentos com uma força e uma agressividade incríveis, mas também como qualquer coisa, por menor que fosse, ela se transformava. Né? Havia assim, um medo tão grande de quem estava no poder em relação a esses jovens que estavam presos, mal nutridos, sem condição muitas vezes que já tinham sofrido várias perdas, que é uma coisa impressionante. Aí acontecia muitas vezes isso, né? Eles relatam na tese entre 3 o processo anterior, quando 28 presos do Grupo Colina tinham sido ouvidos na auditoria militar e não tinha saído quase nada na imprensa. Então, eles falam até que alguns presos, muitas vezes, depois de tanta coação, durante o correr dos inquéritos e antes daquilo virar um processo, né, na justiça militar, eles negavam, muitas vezes negavam, diziam até isso. Era comum sair nos jornais da época, né, nos anos 70, no Diário Mercantil, você tem vários depoimentos, aspas, de ex-presos políticos, né, ou que no seu depoimento eles diziam que aquilo, que tinham se convertido, que aquilo tinha sido uma bobagem da adolescência e tudo mais. E todos os jogadores da seleção canarinha, tricampeã, falavam também que era um absurdo se falar em tortura no Brasil. É uma coisa curiosa e patética você pegar os jornais da época e ler isso. É patético. É o Tostão, eu acho que era o único, né? Porque o resto, Pelé, todos eles. Eu nem vou dizer que muitas vezes eles foram usados, né? Naquela época, então, a gente falava que futebol era só o óbito do povo, né? Todo estudante de comunicação não sonhava em ser comentarista, muito menos repórter de campo. Hoje é o sonho da maioria que entra na faculdade. Ok. Essas histórias das várias vítimas, o próprio Gilney, né, que a gente mostra ali, descreveu o Gilney, acho que faleceu até recentemente. Nós, durante o trabalho da Comissão Municipal da Verdade, nós fizemos as entrevistas, não fui eu, apenas eu, colegas da Faculdade de Comunicação, advogados, professores da História, eram sempre duplas de 2 pessoas, fazíamos as entrevistas uma área como essa, né, no estúdio da Faculdade de Comunicação. Elas eram gravadas, né, numa câmera digital bem basiquinha, mas a gente tem tudo isso, né, em HD. Nós escrevemos para colocar no site da comissão. Tem muitas entrevistas que são... Gente, tem várias pessoas que até hoje em Juiz de Fora não sabem notícia de algum irmão. Né? O irmão foi para o Paraguai. Tem gente como aqui a Marileia Venâncio, que era uma moça de classe média, né, formada em serviço social, e que foi presa em Belo Horizonte, foi torturada barbaramente. Várias mulheres foram torturadas barbaramente, elas demoraram muito tempo
como os sobreviventes do Holocausto a falar. Porque elas tinham medo de falar, elas tinham vergonha de falar. Vergonha porque parecia que, de certa forma, aquele julgamento de um discurso mais machista, dizia, mas ela deve ter facilitado, né? Então, elas sempre eram prisões, no caso aqui, vamos dizer, a Maria nunca pegou em arma, nunca fez a expropriação em banco, né? Ela militava assim, com grupos como assistente social, com grupos de sindicatos em Belo Horizonte, e ela foi barbaramente torturada como a maior parte das pessoas que nós ouvimos, né? Você não precisava de um mandado de busca e apreensão, as pessoas entravam na sua casa, te levavam, e isso é cena hoje, a gente vê em vários filmes, né? Vimos até na super série da Globo, né? Os dias eram assim, que mostrou cenas mais realistas de tortura, quer dizer, até a Globo hoje, numa certa, né, meia-culpa, ela mostra coisas que ela não mostrava na ficção, mas essas histórias são muito contundentes, elas são histórias que realmente, e aí é o nosso interesse como recorte de pesquisa, é exatamente voltar o nosso olhar para essas histórias que não estão nos grandes centros, que são histórias de pessoas comuns. Porque tem uma outra, não aparece aqui, uma outra senhora que nós entrevistamos, por exemplo, ela morava, era vizinha da casa onde morava meu marido, uma rua de classe média, no centro de Juiz de Fora. Ela foi barbaramente torturada, quer dizer, é uma coisa assim que você não é só porque não fosse. Porque houve militares torturados também, né? Não dá para passar uma regra e dizer assim, era militar e não. Vários, os primeiros, inclusive, né, a serem torturados e tudo mais. Mas é impressionante como as pessoas que se mobilizaram, e nessa época há de se falar, de acordo inclusive com uma dissertação de mestrado de uma historiadora de Juiz de Fora, o perfil dos guerrilheiros presos em Linhares era classe média, brancos, de nível superior, a maioria deles. Então havia também, quer dizer, lógico, é que eu digo, esses foram os presos. O que aconteceu no campo, em termos, né, aí já era aquela coisa, se matava e nem chegava ao banco dos réus. São essas informações que aí é muito mais difícil para as comissões que já atuaram, todas elas atuam em Juiz de Fora por 1 ano de atuação, mas a partir daquele trabalho com a Comissão da Verdade, eu, por exemplo, já trabalhava com memória, eu comecei a fazer outras investigações, não apenas para complementar o que já havia, mas para me aprofundar junto com bolsistas de iniciação científica e também orientandos de mestrado em histórias que não tinham vindo à tona. Eu acho que o que nos interessa, no caso, como é um trabalho certamente com documentação, e a documentação, esse farto material documental, que hoje está muito disponível, Biblioteca Nacional, Arquivo Mineiro, o Arquivo Público do Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, a gente tem muita documentação. Boa parte dos processos militares são digitalizados. É uma informação riquíssima. Agora, certamente você também tem que ler com uma certa desconfiança no sentido como pesquisador, né? Mas é onde você encontra assim, um arquivo e acho o seguinte, não é à toa, né, que ainda hoje, né, hoje o Bom Dia Rio, Bom Dia Brasil, né, tinha também uma matéria sobre o Instituto Vladimir Herzog, que quer ter vistas a essa documentação da Central de Inteligência Americana, que foi divulgada semana passada por um pesquisador da FGV, dizendo que não houve nenhuma dita branca. O Gaspar já falava isso, né? Quer dizer, Geisel, Figueiredo sabiam das execuções e, inclusive, autorizavam as execuções com relação àqueles guerrilheiros ou militantes que fossem mais perigosos, que até então se dizia apenas da figura do Geisel, depois do Médici, como não aquele general que lutou contra uma linha dura, que permanecia em São Paulo e matou o Manuel Filho, matou o Vladimir Herzog, e que perseguiu em especial os membros do Partido Comunista, que não entraram na luta armada, que começaram a ser perseguidos de uma forma muito mais contundente, os antigos membros, né, militantes do Partidão, a partir dos anos 70. A Comissão Municipal da Verdade, ela também ouviu jornalistas da cidade de Juiz de Fora. O Wilson Cid é um jornalista que tem assim, uma memória mesmo, né, que ele trabalha desde os anos 50 e ele realmente
tem dados, tem informações que aí você não encontra em lugar nenhum, que também não foram muitas vezes parar nos jornais, né? Embora tenha um livro que eu comprei cedo, que eu achei bem interessante, que tem até texto do Dines, acho que o Alberto Dines foi o organizador, que é As Águas de Março, não é? A Queda em Abril não sei o que, em março e a Queda em Abril. É um livro com um texto só de jornalistas, e a gente vê como é que o jornalista, que é muitas e muitas vezes criticado, mas é como ele tem a possibilidade de contar essa história recente, essa história que hoje também está sendo valorizada pelos historiadores como história, né? A partir, né, da história